Tem tem uma canção que eu aprendi aqui na casa, que talvez tenha sido a primeira canção que eu tive realmente vontade de cantar depois de um tempo que eu me calei. Eu entrei aqui e tava cantando assim: como eu te amo, como eu te quero, sim eu me prostro. Ah, tudo que sou é totalmente teu. Como eu te amo. Isso mesmo. Tudo que tem. Olha, é muito fácil cantar essa música quando a gente acha bonito o que a gente tem, né? Quando você tá de bem com você, né? Quando você tá bem com a sua esposa, bem com seus filhos, quando você tá conseguindo pagar suas contas, quando você tá indo bem na escola, quando você não está se sentindo rejeitado pelo grupo que você tem desejo de participar. É fácil você cantar que tudo que você tem e tudo que você é do Senhor, porque nós amamos a Deus, não é verdade? E quando nós amamos alguém, nós queremos dar bons presentes, nós queremos oferecer o que a gente tem de bom. É ou não é? Então, o difícil é quando a gente fala que tudo que a gente tem e tudo que a gente é totalmente dele, e tudo que nós somos e tudo que nós temos é horrível, é falho, tem lascas e pedaços que não se encaixam, né? Esse é o final da ministração. Vocês vão entender porque eu estou começando do final. Bom, 3 coisas são fatos hoje. A primeira é: eu vou chorar. A segunda, eu vou ter que me esforçar muito para colocar para fora o que está aqui dentro, porque eu tenho um problema para traduzir. Então eu tenho pessoas aqui que, quando eu estava orando, eu elegi para que o Senhor usasse para me ajudar a traduzir. Porque eu não preciso fazer isso sozinho. Porque eu não estou aqui sozinho. Amém? Então, primeira base do que nós vamos conversar hoje. Não existem frutos sem relacionamento e sem processo. Não existe nenhum fruto manifesto no mundo que não seja primeiro precedido por um relacionamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Eu mandei esse texto bem cedinho no WhatsApp do Adilson para eu não esquecer. Gênesis 1:26. Todos juntos. E de novo. Esse final é singular ou é plural? O que estava acontecendo lá? Com quem que Deus estava falando? Quando a gente tem uma conversa, a gente está Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que nessa casa eu aprendi que, embora Deus se movimente, os seus princípios são imutáveis. Então, a assinatura dele de Criador está em absolutamente todas as coisas. Por exemplo, para que haja
uma fusão, é necessário o quê? Que dois átomos se colidam. Quem é casado, levanta a mão. Não é isso que a gente faz com a nossa esposa, com o nosso cônjuge? Vocês não colidem para que do resultado da soma de vocês sejam gerados atitudes, escolhas, ações, etc. Olha a assinatura do Criador. Porque não existe fruto que não seja primeiro precedido por um relacionamento. Então, quando a gente fala do fruto do Espírito, acreditem, não é algo místico. Não é uma mágica que acontece. Há uma coisa que dá um ciricutico e quando você vê, você está com o fruto do Espírito na mão. Não é. É precedido por relacionamento. Então, eu queria muito poder apertar um botão e o fruto se manifestar. Porque relacionamentos são processos dolorosos. Não existe relacionamento sem colisão. Não existe relacionamento que não tenha ajuste, que não precise de lixa. Não existe. Logo, é impossível você ter em si gerado o fruto do Espírito se não houver um processo de relacionamento onde você esteja disponível a ser lixado, a ser ajustado. Em alguns casos, para que realmente você seja transformado em algo novo, como é a proposta de Cristo quando Ele entra nas nossas vidas, é necessário que essa colisão seja tão forte que você seja completamente anulado, para que o que você era antes seja realmente anulado e venha à tona aquilo que foi o propósito desde antes da fundação do mundo para que você fosse. Então a primeira parte é relacionamento, a segunda é processo. Alguém abre em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome. De novo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará. Envio é processo. Não é mágica. Não é uma coisa que se materializa, é processo. Para que o Consolador fosse enviado, um processo foi iniciado no Éden. Entende? E por mais que eu gosto de clicar e... A verdade é que não é assim que funciona. O que é real. Eu tenho um amigo que fala que nem tudo que é virtual é virtuoso. Porque o que é virtuoso demanda processo, demanda envolvimento, demanda construção. Quando você lê a palavra te entregando essa revelação, você vê que o Pai está submisso a um processo. Jesus estava submisso a um processo. Todos nós que desejamos gerar algo relevante precisamos estar submissos a um processo. Tudo que é construído tem processo. O duro é que, independente do resultado ser bom ou mal, tem processo. Ninguém chega a se tornar algo mal sem passar por um processo. Então, o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é: não existem frutos que venham à tona sem processo. Então, por mais que eu tenha vontade de apertar um botão e ver o fruto do Espírito se manifestar, não vai ser assim, porque eu preciso estar submisso a um processo. E a primeira parte da construção de um processo é a compreensão das etapas que são necessárias para que esse processo chegue até o fim. Ou seja, se você pegar Gálatas 5:22, você vai ver que existe uma ordem na disposição das características do fruto. Então a gente vai caminhar junto nisso. Alguém abra lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Vamos falar a lista junto? Primeiro, Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. vejam bem. Está estabelecido o processo. Simples assim. Para que haja a presença do fruto do Espírito, você precisa entender que ele precisa ser precedido por um relacionamento e ele precisa estar submisso a um processo. E Gálatas 5:22 conta para nós quais são as etapas do processo. Qual que é a primeira etapa do processo? Repita comigo, o amor vem primeiro. Quando a gente fala isso, parece pouco, né? Mas abre João 3,16. Eu quero ser bem simples, tá? Para que se você quiser anotar, você anote com simplicidade também, porque isso tem que ser prático. Então tem que ser uma coisa que você bater o olho, o conceito fique bem tranquilo. Agora eu contando parece óbvio, mas não é. João 3,16. Deus amou Aí depois o que ele fez? de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembra do começo, quando nós falamos que a assinatura do Criador, ela permeia tudo, todas as coisas? O amor vem primeiro. Por que o amor vem primeiro? Porque os processos, as etapas dos processos, elas dependem de ação da minha parte. E nós, quando nós estamos em um processo e nós seguimos as etapas de acordo com os nossos sentimentos, com o nosso humor, a tendência é nós termos um nível de qualidade na execução dessa etapa do processo quando nós estamos de bom humor e um outro nível de qualidade quando nós estamos de mau humor. Nós temos um nível de qualidade quando nós estamos com pressa e um outro nível de qualidade quando nós estamos no prazo. Vou dar um exemplo. Quando a minha filha acorda cedo para ir para a escola e ela está tranquila, ela levanta. Se a gente está junto, eu faço alguma coisa para ela comer. Ela não gosta de comer muita coisa de manhã, igual a mamãe dela. E aí ela vai se arrumar. Bota o uniforme, patati, patatá, perfume, blá blá blá. E tem todo um processo. E a última etapa é o bendito cabelo. Aleluia. Quem conhece minha filha sabe que todo o dom capilar que eu já tive alguma vez na minha vida eu transferi para ela, amém? Então pensa, 40 anos de dons capilares injetados naquela cabecinha. Ela tem cabelo, mas muito cabelo, né? Eu amo o cabelo da Duda. Foi uma conexão muito forte quando eu comecei a arrumar ela para ir para a escola. A Estela estava de plantão, então eu arrumava o cabelo dela antes de ir para a escola. Foi um desafio para mim, né? Cacho por cacho. Então ela se arruma. Então se ela tá bem, então tem a etapa de passar umas coisas lá que deve ter algum nome, né? E aí depois que ela passa essas coisas, que são várias que tem algum nome, tem a etapa de passar a outra coisa que tem um nome também. E dependendo do tempo tem uma outra coisa que gira, faz barulho, venta, arrebenta minha conta de luz e também tem um nome. Ok? Quando ela vai dar tchau para mim na porta, acompanhem comigo isso. Quando ela vai dar tchau para mim na porta, é uma mulher que está saindo de casa, com todo o processo de construção da vaidade estabelecido.
Ela teve um profundo relacionamento com o despertador, depois com o espelho, depois com todas essas coisas que tem o nome, e passou etapa por etapa desse processo, até ficar tão linda que o meu coração para na porta. Meu Deus do céu, essa menina não está indo para a escola. E aí? Como ela teve tempo, ela teve um nível de investimento no processo dela, etapa por etapa. Todos os dias são assim, sabe? Tem dia que quando ela tá saindo, eu falo pra ela: já escovou o dente? Cadê o processo? Você sabe pelo menos que aula você vai ter hoje? Você tem certeza que está tudo na mochila? Aí eu te pergunto, falando de processo, etapa por etapa, o amor vem primeiro. Como a gente sabe que a assinatura do Pai está em todas as coisas como Criador, alicerces são algo que mexem com ele, né? Se você vê o carinho que Jesus teve para explanar a respeito de fundamento, é uma coisa incrível, é uma das passagens mais lindas do Evangelho. E ele teve um cuidado de estabelecer um princípio atemporal, e quanto mais você mergulha nisso, mais você descobre que tem segredos espirituais quando Jesus fala a respeito da casa fundada na rocha, da casa fundada na areia. Então a gente sabe que nós temos um Deus que tem um amor, um apego, uma afeição a processos. Por quê? Antes de todas as coisas que são visíveis aos nossos olhos no mundo físico, existem milhares de processos invisíveis, que são os alicerces daquilo que você está vendo. Por exemplo, a fusão. Existem diversos processos de simbiose, de junção, de construção que estão acontecendo nesse momento enquanto nós estamos aqui, que viabilizam o ar que nós respiramos e são um alicerce para o que a gente chama de vida, são um suporte para a nossa vida. Alicerce é coisa séria para Deus. Fundamento é coisa séria para Deus. E o amor, sendo o primeiro item desse processo, ele ocupa um posicionamento estratégico. Porque uma vez que você assimile que o amor é importante, ele é o primeiro passo, ele é fundamental, isso vai levar você a estar respaldado para desenvolver todas as outras etapas do processo. Vamos supor, nós sabemos que na lista tem a mansidão, não é verdade? Tá. Vocês vão ver que mansidão não é bem o que a gente pensa. Agora imagina você sendo exigido a ser manso, sendo que você falhou na etapa do amor. Como você vai ter efetividade na sua mansidão? Imagina você sendo exigido para ser benigno. Lembra disso? E você falhou na etapa do amor. Como que você vai ser fiel se você falhou na etapa do amor? Entende? Eu não sei, a frase clássica de pregador, eu não sei como você veio aqui hoje, eu não sei como está a sua vida, não sei. Mas uma coisa eu sei. Eu vim em busca de conserto, porque eu preciso de tratamento nos meus sangue, fogo. Amém. Eu preciso de tratamento nos meus processos. E houve um ponto em que eu falhei no amor. E por isso eu estou aprendendo a amar novamente nessa casa. Então existem pessoas que estão me ajudando no meu processo de amor. Cada uma tem um jeito específico e particular de amar. E eu preciso de cada pedacinho de amor que eu recebo para consertar o meu. Porque eu me perdi. Porque por mais que eu tente fazer as outras coisas, elas nunca vão ser plenamente efetivas, eficazes, enquanto os processos não forem ordenados no meu coração. E o amor do tipo de Deus não tiver liberdade para fluir.
Abra sua Bíblia em Gálatas 5,16. Não sei se vocês estão todos conseguindo ver, mas eu grifei a palavra vivam. Né? Pode passar para o próximo, tem um motivo para isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, se você olhar próximo item, eu quis pontuar uma coisa bem específica. Vivam é verbo, né? Então, denota uma ação. Tem que ter um sujeito. Alguém tem que viver, né? E essa palavra ela tem uma característica muito engraçada na hora que ela é descrita. Ela fala lá, né? Sinônimo de morem, existam, residam, habitem, subsistam. Se você caminhar em cada uma dessas palavras, né? Porque a gente aprende geralmente que sinônimo são palavras gêmeas, mas nesse caso não são. Aonde subsistir é gêmeo de morar? Em lugar nenhum. A questão é que para você viver, para você executar esse verbo, para você agir esse verbo, né, para você viver, você precisa entender que existem processos que precisam ser respeitados. Você precisa morar. Se você não mora, você não vive. Você precisa existir. Se você não tem relevância, se você não existe, e existir é você interagir com outras coisas e outras pessoas, você não vive. Se você não reside, qual que é a diferença entre morar e residir? Alguém sabe? Morar é onde você fica. Residir é o que você faz onde você fica. Não basta só você estar no lugar, você tem que atuar naquele lugar. Se você não reside, você não vive. Habitem. Por que tem? Morem, residam e habitem. Quem sabe, quem tem saudade de voltar para casa? Então você habita lá. Porque o lugar da sua habitação é o lugar que você quer ficar. Nem todo mundo mora onde quer, nem todo mundo reside onde quer. Quando você está residindo ou morando onde você quer, existe um processo emocional vinculado. Então você habita. Se você não habita, você não vive. E o contrário disso é sucumbam, extingam, acabem, morram, expirem, terminem. Então, todas as vezes que você pensa em sucumbir, ou seja, permitir que as forças à sua volta dominem você, você sucumbe. Então, você não está vivendo. Todas as vezes que você decide extinguir as coisas que Deus colocou à sua volta, independente delas serem dolorosas ou não, você quer acabar. Você tem um casamento, você quer acabar com o casamento. Você não vive. Você tem uma relação com seu pai, você quer acabar com essa relação. Você está morrendo. Você tem uma situação de emprego onde Deus abriu a porta, mas você, por sua conta, quer acabar com isso. Você está morrendo. Você sabe que existe algo que precisa ser completado e você termina antes de completar. Você está morrendo. Entende? Quando você estabelece prazos, sendo que você não tem autoridade para estabelecer prazos, você está morrendo. Você está expirando. Você está determinando que está expirado. Quando você tem um filho que tem um problema e você está cuidando e você fala, chega! O que você está fazendo? Morrendo. Você está expirando. Acabou. Não quero saber. Quando você, por sua conta, termina, você também está morrendo. Entende? Então,
Não tem como a gente falar de cada uma das características do fruto sem antes a gente entender que nós não somos chamados para ter o fruto, nós somos chamados para viver ele. Não é uma questão de posse, você não possui o fruto não é seu. Você é um pé de fruto do Espírito? Então o fruto não é seu, porque a maçã é da macieira, a pera é da pereira. Mas você não é um pé de fruto do Espírito. O fruto não é seu. Ok? Você manifesta ele porque alguém te deu. Por exemplo, eu gosto muito de tomate recheado com queijos, né? E às vezes eu vou na casa da mãe da Estela e ela faz. Então ela manifesta na mesa aquele negócio maravilhoso, né? Ela é um pé de tomate? Não. Às vezes parece um pé de pimenta. Mas eu gosto de pimenta também. Mas ela manifesta. Ela manifesta. E você vai manifestar. Você vai manifestar o fruto do Espírito. Você vai. Você não tem Jesus no coração? O Espírito Santo não visita você? Deus Pai Todo-Poderoso, antes da fundação do mundo, não determinou quem você seria? Ele não te aparelhou para? Então acredita em mim, embora os cenários mostrem o contrário, o universo conspira a favor que você manifeste o fruto do Espírito. Porque Deus quer, se Ele quer. A palavra dele diz: vivam pelo Espírito. Ele quer. Quando você tiver dificuldade de manifestar o fruto do Espírito, leia isso e diga para você mesmo: Deus quer. Deus quer. Não interessa a carne, o que você pensa, Deus quer. Se você está sendo acusado em casa de que você não funciona desse jeito ou daquele, nessa hora olha para dentro de você e pensa: não interessa essa acusação, porque Deus quer que eu viva em espírito. Ele conspira a favor disso. Ele quer. Então você vai manifestar sim o fruto do Espírito. O mundo querendo ou desquerendo, você vai manifestar o fruto do Espírito porque Deus quer. Quando você chama Ele de Senhor, você está dizendo que você é submisso a Ele. Então a vontade dEle é a sua. Esse é o sentido de ter um Senhor. É você trocar a sua vontade pela vontade dEle. Então se Ele quer que você viva em espírito, você vai viver em espírito. Vai sim. Vai sim. Entendeu? Eu sei que é complicado. Ele poderia, né, o Espírito Santo poderia ter orientado nessa carta Paulo escrever qualquer outra coisa, né? Sejam certinhos pelo Espírito. Vá bem na prova do Enem pelo Espírito, né? Seja bem sucedido na Lourenço Imóveis pelo Espírito. Eu poderia ter escrito isso. Mas é que a gente vai acumulando coisas que a gente acha que é a nossa vida, que na verdade são só afazeres, e vai colocando e empilhando essas coisas e achando que essas coisas somos nós, que nós somos essas atividades, e não é verdade. Nós somos a vida de Deus em nós. Por isso que está escrito: vivam. Porque você manifestar o fruto do Espírito na Lourenço Imóveis é consequência. Não é o mais importante, é consequência. Se o Pai quiser te movimentar lá, Ele movimenta. Agora, viver em Espírito é causa. Então é importante a gente entender que não adianta nós termos percepção dos processos, das etapas do processo dos frutos do Espírito, se nós não estivermos plenamente dispostos a acreditar que nós fomos chamados, ordenados por uma potência maior do que qualquer outra potência que existe no universo. Nós somos chamados, ordenados por essa potência. Vivam pelo Espírito. Então a gente anda. Não estou falando a gente acerta, a gente anda.
A gente vai na direção da manifestação do fruto. Ok? Por ser um verbo, todo verbo gera responsabilidade. Todo ele gera responsabilidade. Então, uma das coisas que precisa ficar muito clara é que você é o sujeito do verbo vivo. Então você vive. Ninguém vai viver por você. Não adianta você ter expectativas que a sua mãe te ajude a viver no Espírito. Ela não vai ajudar. Não adianta você ter expectativa que o Adilson viva, te ajude a viver. Ele não vai te ajudar. Isso aí é você. É com você. Não tem como você emprestar essa responsabilidade de alguém e nem delegar essa responsabilidade para alguém. Você é o agente dessa frase. É você que vai viver. Então não tem como você justificar o fato de você não viver em espírito por conta do que seu pai fez, do que seu avô fez, do que seus antepassados fizeram. Isso não tem nada a ver com as gerações que passaram. Tem a ver com você. É você que vive em espírito. Não tem como transferir essa responsabilidade. Até aqui nós estamos juntos. Então não adianta encontrar. Ah, mas é porque eu tenho mitomania, sou mentiroso, patológico. Não tem justificativa. E daí? Não, é porque eu tenho... como é que fala? Porque eu sou bipolar. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Porque nem quem é bipolar fica o tempo todo bipolando. Existe, sempre vai existir. O mesmo Deus que ordenou Paulo escrever vivam pelo Espírito é o mesmo Deus que providencia as oportunidades para que você viva em Espírito. Ele nunca ia brincar com os seus sentimentos e mandar você fazer uma coisa que não é possível ser feita. Ele delegou essa responsabilidade para você porque é possível você fazer, é possível. Não é místico, entende? Não é milagre. Manifestar o fruto do Espírito não é milagre. Não é milagre. E é uma pena porque eu passei a minha vida inteira sendo ensinado que essa mexerica era mágica. Que o fruto do Espírito era uma mexerica com vários gomos. E que se eu orasse e jejuasse muito, eu ia manifestar o fruto do Espírito gomo por gomo da mexerica. Passei muitos anos enganado. Porque quando a gente fala que através do jejum, blá 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 blá, a gente vai fazer alguma coisa, a gente na verdade está na base da feitiçaria. A gente tem uma receita mágica que vai fazer com que a gente manifeste o fruto do Espírito. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Não existe uma receita mágica para você manifestar o fruto do Espírito. Por isso que o primeiro é o amor. E você é o sujeito do amor. Amai-vos uns. Simples assim. Deus amou tanto o mundo de tal maneira que ele fez alguma coisa que agora não interessa. Se ele entrou numa série de conferências com o Espírito Santo e com Jesus, se eles entraram em um debate para votar vai ou não vai, não interessa. A verdade é que ele amou tanto o mundo. Primeiro ele amou o mundo, ele amou tanto o mundo, ele amou de tal maneira, ele amou, ele amou, ele amou, ele amou, ele amou. Como ele é eterno, então a gente pode pressupor que ele amou, ponto. É o primeiro passo. Ele é o sujeito disso. E ele é o próprio amor, ele ama, ponto. Depois ele... Então para pensar o impacto que tem isso na sua vida. Você tem um filho, né? Eu amo ser pai. Você não tem noção de como isso é importante para mim. Quem convive comigo sabe, né? Eu fico me disciplinando para lembrar que eu sou marido antes de ser pai. Porque se eu deixar minha alma tomar conta, eu vou ser pai antes de tudo, né, amor? Eu tenho que ficar me disciplinando. Eu sou marido antes de ser pai. Senão eu subverto a ordem das coisas e provoco o caos na minha casa. Mas a verdade é que Deus, o próprio Deus, ele amou primeiro. Então, quem sou eu? Quem é você para fazer qualquer outra coisa primeiro no lugar?
Não sei se você cozinha para sua família, mas acredita em mim. Se você está cozinhando sem amar primeiro, você está fazendo uma besteira enorme. Eu não sei se é você que limpa a sua casa, mas se você está limpando a sua casa sem amar primeiro, você está cavando um buraco que você vai cair nele. Eu não sei qual é o seu ramo de trabalho, mas se você sai para trabalhar e não ama primeiro, você está se metendo em confusão. Eu não sei se você está vivendo o melhor momento de amor com a sua esposa, mas se você não ama primeiro antes de ter intimidade com ela, você está entrando num buraco que a maioria dos relacionamentos tem dificuldade para sair. Vocês estão entendendo? Se não amar primeiro, nem interessa o que você vai fazer depois. Mesmo que você esteja se arrastando para fazer, se você amar primeiro, existe alguém que vai te ajudar a sair do processo de se arrastar. 1 João 4, 8, 9. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus... Foi assim que Deus enviou para que pudéssemos... Olha só que engraçado. Quem não ama, não conhece a Deus. Você pode cantar lindo, lindo, lindo é. Você pode cantar nosso amigo doce Espírito. Você pode fazer, virar de cabeça para baixo. Se você não ama, você não conhece a Deus. Lembra aquele texto que fala assim, que muitos vão falar Senhor, Senhor, e ele vai falar, não te conheço. É disso que está falando. Se você não ama, não está falando assim, ó. Se você não é um bom filho, você não conhece a Deus. Ok? Se você não vai bem na escola, você não conhece a Deus. Não é isso que está escrito aí, não. Se você não é uma boa mãe, você não conhece a Deus. Não é isso que está escrito aí. Se você não sabe fazer escova no cabelo gigantesco da sua filha, você não conhece a Deus. Não é isso que está escrito. Gravou? Ama primeiro, faz depois. Ama primeiro, faz depois. Ama primeiro, faz depois. Amar é uma decisão. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Esse texto é um texto muito estratégico. Por quê? Porque ele não fala só de você imitar. Ele fala que além de imitar, você tem que seguir imitando. Você tem que ir amando. Ou seja, não funciona assim. Ó, te amei. Beleza? Próximo. Amei, amei, amei. Não funciona assim. Amei. Aí no outro dia que você tá de mau humor, tô te amando. No outro dia que você erra o pão do bolo, tô te amando também. No outro dia que você marca e não vai, continuo te amando. Entendeu? Isso é sério, porque esse verbo, quando ele para de ser praticado, ele abre um buraco gigantesco na nossa vida e nós não conseguimos conviver com esse buraco. Então a gente começa a preencher esse buraco com outras coisas. Vou dar um exemplo. O processo de amar um filho, é um processo complicado, né? Porque a gente é ensinado a amar de um jeito meio maluco. Quando a gente não ama segundo o que a palavra ensina sobre amor, graças a Deus eu tive gente que me instruiu nessa casa, a tendência é a gente preencher esse buraco com alguma coisa. Então, a gente, quando se dá conta, não se relaciona mais com esse filho. Nem ele com a gente. O filho passa a se relacionar com as coisas que a gente dá, com as coisas que ele tem, e com as coisas que a gente não dá, e com as coisas que ele não tem, e deixa de se relacionar conosco. Por quê? Esse buraco ele não pode ficar vazio, tem que ser preenchido com alguma coisa. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu não amo o suficiente para me conectar ao coração da Duda ativamente, a tendência é ela se relacionar com a memória que ela tem minha, do tempo em que eu me conectava com ela. E isso gera um processo terrível de idolatria, porque ela vai ficar eternamente fixada àquela fotografia de pai de quando eu era um bom pai. Então, todas as minhas outras atitudes, diferentes das que eu tinha quando eu era um bom pai, eu vou ser sempre comparado com esse santo na memória dela.
Então a probabilidade de eu falhar é grande, porque nós não somos fotos. Nós somos filmes e o final pode surpreender. A gente vai ser sempre, eu vou ser sempre comparado com essa foto. E sempre vou sair perdendo, porque as fotos não erram. Essa imagem não erra. Eu acertei para sempre naquela foto. Só que eu erro todo dia. Eu, de verdade, erro todo dia. Então, como eu deixei de me conectar com ela e ela preencheu esse buraco emocional com essa foto, eu sempre vou estar em desvantagem. A probabilidade de eu ter um rompimento total com a Duda nesse desenho, nesse desenrolar de coisas, é gigantesca. Então, se você não tem passos de amor, a tendência é os seus filhos preencherem isso com alguma outra coisa. Se você não tem passos de amor, a sua esposa vai preencher com outra coisa. Por exemplo, se eu não me conectar, porque eu preciso dividir com vocês do que eu vivo, não posso ficar inventando. Né? Eu não sou um teórico desse negócio, não. Se eu não me conectar com a Estela, a tendência é ela preencher o buraco da minha ausência com as necessidades da casa. Então ela vai deixar de se relacionar comigo e vai se relacionar com o meu salário. Vai sim. Porque eu não vou estar lá conectado emocionalmente e espiritualmente com ela, mas as contas vão estar. E o elo de relacionamento que eu vou ter com ela vai ser essas necessidades. E vai chegar um momento que eu vou ficar desempregado, e aí, beleza, se eu não tenho mais salário e ela está se relacionando com o meu salário, o que aconteceu com o meu casamento se eu ficar desempregado? Acabou! Se a minha conexão com Deus não é uma conexão de amor, gera um buraco. E eu vou preencher esse buraco com serviço. E aí, como eu toco, eu vou preencher esse buraco de amor com serviço. Eu não amo a Deus, eu não estou conectado emocionalmente com Ele e espiritualmente com Ele, mas eu estou indo na casa tocando. De terça, de sexta, de sábado na casa dos valentes, de domingo de manhã e à noite no raça. Beleza, estou preenchendo o buraco. Até que um dia, o Adilson chega e fala em hebraico para mim: você não vai tocar mais. O que aconteceu com a minha relação com Deus? Meu casamento com Deus? Acabou. Vamos lá? Ama primeiro, faz depois. Ama primeiro, certo? A alegria é um negócio também complicado. A alegria é uma conexão ativa. Em Abacuque 3,18 tem um texto que é complicado, porque ele torna a alegria verbo, né? E me torna responsável pela minha própria alegria. E aí eu sou confrontado, porque se eu sou responsável pela minha alegria, eu não posso mais pegar e ficar falando que eu estou triste por causa da minha esposa. Aqui fala: todavia eu... Quem vai se alegrar? Quem é o sujeito do verbo? Quem vai se alegrar? Então a tristeza é uma opção. Se eu posso me alegrar, a tristeza é uma opção. É ou não é? Meu, isso me mata. Porque como eu sou muito emotivo, quando eu me entristeço, eu tiro nota 10 em me entristecer. Eu tenho um garbo, uma elegância para me entristecer. Minha cara de triste é ótima. Tem gente aqui também que tem ótimas caras de triste, né? Mas se a alegria é um verbo, se eu tenho que me alegrar e a tristeza é uma opção, explica pra mim, como foi que você entrou em depressão? Como você se meteu nisso? Se eu sou o sujeito do verbo alegrar, como você se meteu em depressão? Como que eu fui me meter num buraco desse? Então a gente volta para a palavra responsabilidade e para o desafio de não transferirmos o privilégio que nós temos de sermos o sujeito da nossa alegria. Não transferir essa responsabilidade para o pastor. Ou para o Dani, que escolheu todas as músicas menos a que eu queria, que eu falei para ele: por que a gente não canta tal música? Pronto, não conectei com o espírito porque o Dani é um cabeça dura. Eu me fiz cara de triste. E o Dani tá lá no bilionésimo céu, ele não tá vendo sua cara de triste. Ele tá em outro lugar. Ele tá em outro lugar, cara. Ele não tá aqui vendo sua cara de triste. Na verdade, ele não tem que estar aqui te ajudando a adorar. Essa que é a verdade. E aí você tá aí com cara de triste. Você levanta a mão, mas aquele aí levanta a mão.
né? Meio torto, meio troncho. Por que eu tô falando isso? Por causa desse próximo slide aqui, ó. A alegria conecta ao louvor. Se você vem pra cá triste e você não toma a decisão de se alegrar, você não louva. Eu não tive coragem de escrever o que vem depois. Eu falei, eu vou só falar, não vou escrever, porque vai que tá filmando, né? Mas eu vou falar. A alegria conecta ao louvor. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está contente? Cante louvores. Aí tem um outro texto que fala que Deus habita onde? Se você não louva, ele não. Eu não louvo, então ele não. Se eu não me alegro, eu não louvo. Deus não. Vamos fazer junto isso? Se eu não me alegro, eu não. Se eu não louvo, Deus não. Eu não sei se você funciona no profético, no apostólico. Eu não sei qual que é a chavinha lá que você tem. Qual que é o botão que tem no seu teclado para você funcionar. Não sei. Na verdade, eu não sei das minhas chaves. Quem caminha comigo sabe que eu não sei das minhas chaves. Eu tenho um grande problema com isso. Eu vou me submetendo a algo que Deus colocou no meu caminho, que foram pessoas para me trazer esclarecimento. Então, eu oro, falo, Senhor, fala comigo, desenha porque eu não estou entendendo. E aí, quando eu tenho discernimento, aí eu funciono. Eu não sei como você funciona, mas a verdade é que independente do seu funcionamento, e isso eu aprendi com você, independente do seu funcionamento, se você não se alegra, você não louva. Se você não louva, Deus não habita. O que acontece com quem funciona e Deus não habita? Vou abrir um parênteses. Quando nós estávamos conversando sobre Gálatas, eu aprendi uma coisa que me doeu muito. Quando uma célula perde a sua identidade, ela começa um processo cancerígeno. O câncer nada mais é do que uma célula que se esqueceu de quem ela é. E o que acontece com uma célula cancerígena? Ela perdeu a identidade e ela não sabe quem ela é, ela tenta ser uma outra coisa. E ela tenta convencer outras células que elas não são o que elas são. Que elas são outra coisa. E aí, essa célula cancerígena ela gera um tumor. E esse tumor, ele começa a se alimentar de todo o fluxo sanguíneo, certo, amor? Que tem na região onde ele está instalado. E aí, toda a energia que tinha aqui para os órgãos vai para o tumor. Então, esse tumor ele começa a roubar a energia de tudo que funciona. Então, o pulmão sabe que é pulmão, o rim sabe que é rim, o coração sabe que é coração, o fígado sabe que é fígado, mas aquele maldito tumor está roubando a energia do coração, do fígado, do rim, de tudo. Tudo porque um dia uma célula esqueceu quem ela era. Entende? Por que eu estou colocando isso? Porque nós somos o lugar da habitação de Deus. Quando nós esquecemos disso, nós não morremos sozinhos, nós levamos muita gente conosco. A gente vai arrastando multidões conosco. Quando a gente perde a nossa identidade, quando nós esquecemos que nós somos o louvor. Nós não somos pessoas que louvam, nós somos o louvor, porque nós somos o lugar da habitação. Se Deus habita em meio aos louvores, Ele habita no louvor, e eu sou o lugar da habitação dele. Então eu sou o louvor a ele. Eu sou o louvor a ele. Dói pra mim. Várias vezes eu falei, onde vocês estavam com a cabeça da gente estudar Gálatas? Aquilo me destruiu. Porque eu e você sabemos quando nós não somos o louvor. Quando nós não somos uma habitação para Ele. Nós sabemos. Nós sabemos porque a gente percebe que perdemos a nossa identidade. E quando a gente descobre que a gente perde a identidade, a gente arrasta. É muito dolorido.
Porque se você é um pai de família, está numa casa, está inserido num contexto familiar, quando você esquece quem você é, você rouba energia dos seus filhos, você rouba energia do seu marido, você rouba energia dos seus pais, você rouba energia dos seus amigos, todo um fluxo é desviado para tentar te recuperar e você não toma vergonha na cara, não se recupera, não lembra quem você é. E ainda fica tentando convencer outras pessoas que têm identidade de que elas não são o que Deus chamou elas para serem. Porque você não se contenta em perder a sua identidade, você tem que roubar a identidade das outras pessoas também. Desculpa. Mas em contrapartida, quando você se lembra de quem você é e você escolhe se alegrar, o processo é tão poderoso que me lembra de volta a fusão. Quando você se lembra quem você é, a sua identidade se conecta a Deus. E em Deus há uma energia tão poderosa que Ele pega todas as coisas que estão dentro de você em conflito e movimenta, impacta e transforma em um outro átomo. E do processo gera uma energia gigantesca, maior até do que a energia que foi proposta no início do processo, certo? Por isso que lá está escrito, e vocês farão coisas maiores. Porque a energia que sai do processo de mudança é maior do que a própria energia que provocou a mudança. Entende? É muito triste você se ver como uma célula cancerígena. Mas é poderoso você saber que quando você tem a recuperação da sua identidade e você se conecta novamente com Deus, esse processo gera algo tão poderoso que você tem uma alegria tão especial que ela provoca um testemunho de impacto. Provoca um testemunho de impacto. Em Neemias tem esse texto que foi o que me marcou muito na hora que eu estava tentando entender como falar de alegria com vocês. Porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até longe. É impossível conter alguém que está genuinamente alegre. É impossível. É pipoca, o cara não cabe nele. Faz papel de ridículo, mas ele se manifesta. E daí eu vou dançar mesmo. Porque eu sei o que Deus fez comigo. Eu sei, né, Robson? Eu sei o que Deus fez comigo. E daí? O que você pensa não interessa. O seu desenho de comportamento não interessa. A minha consciência do que Deus fez em mim é tão poderosa que eu não tenho mais vínculo estético nenhum com nada. Eu não preciso me parecer com ninguém. Eu não preciso me mutilar para parecer com alguém. Porque quem Deus fez de mim basta. Então processos de inferioridade não existem mais, são rompidos. Não existe mais pé sobre a minha garganta. Eu posso louvar. E se eu louvo, Deus habita em mim. Louvo, logo sou habitação. Quando eu ia encontrar a Estela no metrô para namorar, e eu vi ela chegando de longe, a coisa que mais me impactava era aquele olhão gigantesco brilhando na minha direção. Eu sabia que eu provocava uma alegria tão intensa de encontrar com ela, que ela esquecia que ela estava no metrô. E ela vinha saltitando. Quem conhece a Estela sabe o que é isso. Ela vinha saltitando na minha direção. E ela pulava no metrô, no meu pescoço. Alegria. E daí se tem feminismo? Que se dane.
Eu estou amando mesmo. E se ele é pobre? Que se dane. Eu estou amando mesmo. E daí se ele não tem cama? Eu estou amando mesmo. E daí se minha família acha que ele não tem onde cair morto e não vai me dar uma vida? Eu estou amando mesmo. E eu estou alegre pra caramba. Vocês estão entendendo? Testemunho de impacto é isso. Não é você fazer grandes eventos. É você ser. Mas ser tão vencido. Ser com tudo. Ser serzão. Que é impossível as pessoas não notarem essa sua alegria que te faz louvar e te faz lugar da habitação do Altíssimo. Existem momentos em que nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, mas a nossa vocação não é habitar no esconderijo do Altíssimo. A nossa vocação é ser o lugar da habitação dele. Esconder no esconderijo do Altíssimo é um processo transitório. Ser a habitação dele é a nossa vocação. É para isso que nós somos feitos, para isso que nós somos chamados. E o fruto do Espírito nada mais é do que uma consequência disso. Porque é impossível ele entrar num lugar e o lugar permanecer o mesmo. A natureza dele impregna a gente manifesta a natureza dele. A alegria é resultado de perspectiva. Tiago 1, 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e sem lhes faltar. Meus irmãos, considerem motivo de... Tá ruim? Tá difícil? É? Ela é chata? Seu pai não te entende? Seu pai te exige? Seu irmão ocupa seu espaço, invade, você quer lugar, você quer espaço, você quer sossego, seu irmão te deixa em paz. Lá na casa dos 28 filhos do Pedro. Você quer o bolo só para você tem que dividir em várias fatias? É isso? Tá ruim? Quer fazer livro, o marido não paga? Quer pôr aquele trem que o cabelo estira? Como é que é o nome? O que fica com... mega hair. E o cabra não comparece. Né? Quer pôr aquelas unhas compridonas de uma irmã aqui que é especialista, mas o cabra é lerdo. Você quer que ela acredite nos seus sonhos, mas ela só acredita nas necessidades da casa? Você quer que ela aposte no seu empreendedorismo, mas ela só pensa nas contas? Você quer que ela se pareça com o ideal de mulher que você tem na sua cabeça, mas ela insiste em parecer com a bruxa? Tá ruim, tá difícil. Seu chefe não te entende. Você tá certo e ele tá errado. Obrigado, Deus. Você tem um projeto que pode mudar a face do planeta e seu pastor não acredita no seu projeto? Tá ruim, mas tá bom. É isso que está escrito aqui, ó. Meus irmãos, tá ruim, mas tá bom o fato de vocês passarem por diversas provações. Traduzindo é isso. Tá ruim, mas tá bom. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, o fato de estar ruim, mas está bom, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Entendeu? A alegria, ela é uma coisa poderosa, que você é o agente dela.
quando você entende que é o agente dela e você vai pra cima, você decide: vou me alegrar. Não é que esse trem? Eu quero com... A irmã não é herege. Tá vendo como ela não é herege? Vou me alegrar. Eu... É isso aí, vocês entenderam. A paz é uma proteção ativa. Pode não fazer sentido, porque todas as vezes que a gente pensa em paz, a gente pensa em uma situação estática, onde a gente está parado em... Mas olha isso daqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas em Cristo Jesus. Andar é verbo? Quem é o sujeito do verbo andar? Certo? Ação de graça é uma coisa incrível, porque ação de graça é gratidão, e gratidão gera alegria, e alegria gera louvor, e o louvor é o lugar onde Deus... Então você sai do esconderijo do Altíssimo, passa do nível de esconderijo e passa do nível para o nível de torre forte, porque ele é torre forte. Você sai do esconderijo para ir para a torre forte quando você entende isso. A ação de graça, que é gratidão, que gera alegria, que gera louvor, que é a habitação de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, você não precisa fazer sentido, tá? Não é assim, ó. A paz é o resultado de você entender o que está acontecendo. Não é isso que está escrito aqui. Está escrito exatamente o contrário. A paz excede todo entendimento. A paz não é um lugar em que você se esconde. A paz não é uma desculpa para você não tomar providências a respeito do que não está funcionando. Vocês estão me entendendo? A paz não é um argumento para você adiar um acerto. A paz não é argumento para você adiar o pagamento de conta. A paz não é argumento para você não tratar o que precisa ser tratado. Isso posto, mesmo que você não entenda, mesmo que o cenário diga o contrário, existe algo que se sobrepõe a qualquer entendimento, que é a palavra. A paz que excede todo entendimento é a palavra de Deus tomando a frente dos seus argumentos. Você pega o seu argumento, você tira ele, coloca a palavra de Deus, você tem a paz que excede todo entendimento. Então, quando o bicho estiver pegando e a discussão estiver naquele teto, você busca os segundos de sanidade para que você tome posse da palavra que é a paz que excede todo entendimento, e você pega essa palavra que é a paz que excede todo entendimento e coloca na frente. Vocês estão entendendo? Vocês entendem que isso é uma manifestação do fruto do Espírito? Não é uma coisa que Deus faz por você, é uma coisa que Ele já fez por você, a palavra já está aqui revelada. Você entende que por isso você é o sujeito da paz? Você tem que ir, bem-aventurado os pacificadores. Se você pacifica, você produz a... Então quem gera a paz é o Espírito Santo? Não. Você que pacifica. Porque você tem a paz que excede todo o entendimento. Então, mesmo que as perspectivas elas digam o contrário, mesmo que você esteja vivendo o pior cenário, você pega a paz que excede todo o entendimento e põe na frente. O meu Deus é um Deus de suprimento. Não porque Ele é um Deus mágico que vai fazer cair. Se Ele quiser, Ele faz. Mas Ele é um Deus que me dá estratégia. Ele é um Deus que me faz pensar o que é que precisa ir primeiro na casa dos valentes. Se eu faço linguiça ou se eu faço bife.
Ou se eu faço ovo, ele me dá estratégia para que o bife dure o mês inteiro. Vocês estão entendendo? Quando Filipenses, essa carta de Filipenses divide isso com a gente, e ela coloca oração e súplicas no contexto da paz, ela está dizendo que o fato de você estar numa situação que exige que você ore, que você suplique, não pode diminuir sua paz. É uma situação que você precisa suplicar? Ok. É uma situação que você precisa orar muito, se debruçar, se acabar em lágrimas diante de Deus? Ok. Isso não significa que é uma situação que você não possa ter paz. Pelo contrário, por persistir em oração e súplica, a paz que excede todo o entendimento vai se revelar, a palavra vai se revelar e as coisas vão se acertar. O Gospel, o Evangelho, ele é a história das boas notícias. E não tem nada que promova tanto a paz do que uma boa notícia. Então você precisa disciplinar-se para constantemente pegar a palavra e dar boas notícias para sua alma. Entende? Essas boas notícias vão fazer com que você suporte o seu pai, suporte sua mãe. E não é suportar de eu entro no meu quarto, fecho a porta, ele lá e eu aqui. Não, suportar é de dar suporte. Vai te ajudar a dar suporte para que seu pai passe pelo processo de transformação que ele precisa. Vai te ajudar a dar suporte para que seu irmão passe pelo processo de transformação que ele precisa. Vai te ajudar a dar suporte para que você passe pelo processo de transformação que você precisa. Porque a paz, ela nasce a partir da fé. Você não precisa de muita coisa para ter paz. Você precisa só ter fé. A gente pensa que a paz é construída através de seguro, plano de saúde, dinheiro para suportar reservas financeiras, né? Não é isso que a gente pensa? Que a paz está nisso, nessa segurança, nessa falsa sensação de controle. Mas a paz, ela é oriunda da fé. A palavra fala em Romanos que é a partir da justificação pela fé que nós temos paz para com Deus. Então, se nós não nos posicionamos em relação à nossa fé, você pode trabalhar o quanto você quiser, você pode guardar dinheiro o quanto você quiser, você pode ir além de tudo que é pensável e imaginável, você pode trabalhar de dia, fazer bico à noite, você pode ter 3 empregos. Em casa, isso é uma coisa que foi discutida a exaustão. Não, porque eu vou pegar mais um. Não vai. Por quê? Porque eu preciso ter esposa. Entre a esposa e a conta bancária, eu tenho muito mais satisfação com a esposa. Não, porque você vai... Eu vou trabalhar, porque eu vou fazer isso, e também no final de semana eu vou pegar um projeto para fazer. Não vai. Por quê? Porque eu não sou viúva. E nem quero ser viúva de marido vivo. Porque não é todo dia, mas a gente tem paz. Porque eu acredito, eu tenho fé. Que ela é a mulher de Deus para a minha vida. Eu tenho fé. E a fé justifica o fato de eu ter paz. Se você tem fé, você tem paz. Se você tem paz, você tem ação de graça. Se você tem ação de graça, você tem alegria. Se você tem alegria, você tem louvor. Se você tem louvor, Deus está nisso. Só que eu jamais vou ter fé na Estela se eu não amá-la primeiro. Isso é o que quebra. Na maioria das vezes, o problema do processo está no amor. Quando você para de amar, quando você se esquece que você precisa projetar esse amor, bagunça. Porque como a paz de Jesus, ela tem que ser o juiz da nossa visão, como a paz precisa ser a lente que a gente enxerga as coisas, através da qual a gente enxerga as coisas, ela tem que ser o árbitro do nosso coração. Como essa paz precisa ter efeito de traduzir o que a gente não entende, por isso ela excede todo o entendimento, porque a função da paz é traduzir para que a gente alcance o que está acima de qualquer entendimento. E quando se fala em entendimento, é conhecimento e acordo. Quando duas pessoas concordam, elas entram em entendimento, acordo. Não é só entendimento de conhecimento.
Sabe aquele negócio? Eu não sei porque a Estela está insistindo nisso. Mas eu tenho fé que ela é serva de Deus. Eu vou respirar fundo. E vou andar abaixo de 60. Pô, não tem placa. Não tem radar. É rodovia. O que essa mulher quer que eu ande a 60? Eu, ó. Seta. 60. Aí passa alguns metros. Aí você vê o acidente. Tá acima do meu entendimento. Então eu tenho que ter paz para enxergar. Deve ter alguma coisa de Deus nesse negócio. Não é possível. Deve ter alguma coisa. Não é possível, cara. Não é possível. A gente tá no Ayrton Senna, uma das melhores pistas de São Paulo. Eu quero rodar. Deve ter alguma coisa de Deus nisso. A paz precisa ser o juízo da nossa visão. Eu preciso olhar para as decisões que estão sendo tomadas na casa através da lente da paz. Aí eu vou ter discernimento de que, embora eu não entenda o que está acontecendo, a paz que excede todo entendimento vai me trazer para a palavra. Aquela palavra que fala que a gente tem que sujeitar uns aos outros em amor. Aquela palavra que fala que a gente tem que respeitar as autoridades. Aquela palavra que a gente fala que a gente tem que amar como Cristo amou a igreja. Aquela palavra, embora eu não tenha compreensão do que está acontecendo lá no high level, lá no teto, essa palavra vai me ajudar a suportar o processo aqui embaixo. Até que eu esteja preparado para ter a compreensão do todo. A paz é o juízo da visão. Se a paz é o juízo da visão, que vai me dar discernimento para, embora eu esteja em situações que excedem o meu entendimento, eu tomar decisões sábias. Se essas decisões sábias vão me colocar em um lugar bom e vão gerar em mim gratidão, ação de graça. Se essa gratidão, essa ação de graça vai gerar em mim a alegria necessária para que eu tenha palavras de louvor na minha boca e não palavras de reclamação, se essas palavras de louvor na minha boca vão atrair a presença de Deus, filhinhos, amai-vos uns aos outros. É só isso. Tem um tanto de manifestação do fruto aí pra frente que a gente vai conversar depois, mas hoje você precisa saber que para que as etapas do processo se concretizem, você precisa começar amando até que você consiga ter paz. Ame até você conseguir ter paz. Ame, 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 ame. Ok? Não adianta queimar essa etapa. Eu já tentei. Eu já tentei ser eficiente sem amar. E eu consegui. Eu consegui ser tão eficiente sem amar ao ponto de ser promovido praticamente 10 anos todos os anos. Não é verdade, meu bem? E enquanto isso eu fui perdendo a minha esposa e fui perdendo a minha filha. Até chegar um dia que a Estela virou para mim e falou assim: eu não sou sua funcionária, não. Eu não sou membro da sua equipe. Você não tá no serviço. Eu sou sua esposa. Eu estava sendo tão eficiente. Não adianta queimar a etapa do amor. Vai tocar sem amor, filhão. Põe lá as partituras, monta equipamento, horrores de investimento e tal. Aí vai, 1, 2, 3, vamos. Um show arrebentando tudo, mas ninguém é curado. E o primeiro que precisa de cura sou eu, e eu também não sou. Porque eu tô lá sendo eficiente tocando, mas por dentro eu tô arrebentado, destruído. Vocês estão entendendo? Ame primeiro.
Não seja um câncer. O amor é a sua identidade. Um filho parece com o pai. Deus é amor. Deus, Pai. Não seja um câncer. Lembre-se, conecte a sua identidade à identidade do seu pai. Ele é amor. Ame. Ame. Não é tá chorando, louve. É tá chorando, ame. Tá doendo, ame. Porque a etapa do louvor nunca vai chegar se você não amar primeiro. Você vai elogiar bastante, mas louvar você não vai. Estão entendendo? Vamos ficar de pé? Eu amo vocês. Muito. Não tem outro lugar que eu queira estar além daqui nesse momento. Eu sinto falta de muitas pessoas que eu gostaria que estivesse aqui com a gente hoje. Mas eu amo tanto esse lugar que eu quero que elas venham, mas eu não quero sair daqui. Porque nesse lugar eu tenho aprendido que é possível, apesar de mim mesmo, ser um ser que ama. Nesse lugar eu tenho aprendido que apesar das minhas limitações, das minhas dores e da minha história, eu posso ser alguém que ama. E que existem pessoas nesse lugar que foram preparadas por Deus para serem amadas por mim e para me amar. Ou seja, depois de tantos anos pensando na mexerica, finalmente eu estou em um lugar em que eu tenho uma chance de manifestar o fruto do Espírito sem medo. Porque Satanás, ele é muito astuto. Ele quer que você pense que você não é capaz. Ele não quer que você acredite que o fruto do Espírito é uma coisa viável. Ele não quer. Ele quer que você tenha na sua mente as visões das coisas que você fez de errado. Ele é o acusador. E infelizmente ele tem muitos ajudantes. Que são as pessoas que ficam liberando palavras às vezes ao nosso lado, tentando nos desconectar da verdadeira identidade que nós temos. E a nossa verdadeira identidade é que nós somos filhos de Deus. Nós somos tão adotados por Deus quanto Jesus foi por José. E na certidão de nascimento de Jesus está filho de José. Ou seja, a adoção é válida, é um assunto sério. Então, pega essa identidade que você tem, que te habilita a amar, e vai amar. Começa declarando o seu amor. Começa falando. E aí, se na declaração de amor você sentir que você tem um gesto de amor que você precisa fazer, faça. Não sei se o que você tem para fazer como gesto de amor é levar um copo d'água. Não sei se o que você tem como gesto de amor é pegar um café. Não sei se como gesto de amor que você tem é chamar a pessoa para ir na sua casa comer um negócio. Não sei se o que você tem como gesto de amor é ir na casa da pessoa comer um negócio. Eu não sei como você vai expressar esse gesto de amor, mas pega a sua identidade em Deus. Entenda que você é uma pessoa amorável, que ama e é amável, que é possível amar. E você vai fazer isso agora. Porque o fruto, ele é prática. Ele é prática. Por isso que ele é permeado de verbos, porque é de fazer, 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 fazer. É ame, ame, ame. Tem alegria, se alegre, se alegre, se alegre. Seja manso, seja manso, seja manso, seja manso. Seja bom, seja bom, seja bom, seja bom. Então, vamos startar esse primeiro passo. Então, ou com alguém que está do seu lado, ou com alguém que não está,
Vai lá amar essa pessoa. Sem ficar inventando. Não vou ficar te contando o que você faz para amar uma pessoa. Só vou te dar uma sugestão. Provavelmente tem pessoas que têm expectativas a respeito do seu amor aqui na casa. Elas não estão perto de você. Não são aquelas pessoas que estão sempre com você. São pessoas que ainda não estão com você, mas elas têm uma vontade de ser amado por você. Tem gente aqui que fica te olhando de longe, que já tentou chegar perto de você para ganhar um abraço várias vezes e ainda não conseguiu. Tem gente aqui necessitando que você exerça a sua identidade em um nível diferenciado. Então, se for o caso, sai do seu lugar e vá amar alguém. E na medida que você for amando, você vai ver que inevitavelmente você vai se alegrar, você vai ter paz. Você vai liberar palavras que excedem todo entendimento. Você vai funcionar como você tem que funcionar. Então vai saindo e vai amando. E na medida que você for amando e a alegria for tomando conta do seu coração, aí você vai louvando. Não é complicado, não é. Vai amando, que a adoração ela vai acontecendo. Vai saindo do seu lugar e vai amando. Vai fazendo, vai sendo. Vai indo, vai na direção do amor, vai se lançando, vai se conectando, vai se dando. Ame intensamente, não tenha medo de amar. O coração que Deus colocou na pessoa que está aí com você foi preparado para receber o seu amor. Ame sem medo, sem reserva. Não pense no ridículo. Vai liberando as palavras de amor sem medo, sem constrangimento. Se tem uma pessoa que precisa ser envergonhada, é Satanás. Ele precisa passar pelo vexame de ter tentado roubar a sua identidade e não ter conseguido. Ele já falhou. Ame, se alegre. Tenha palavras de ação de graça na sua boca e louve. O Pai habita em meio aos louvores. Vai amando, sem medo, sem constrangimento. Só existe uma forma de amor, a forma que Deus colocou no seu coração para que você ame. Vai amando.